As histórias sobre supostos encontros com alienígenas, abduções e avistamentos são sempre interessantes, especialmente porque grande parte delas não tem explicação. Desde os tempos mais antigos da humanidade, quando foram descobertas as primeiras escritas, e também pinturas primordiais em paredes de cavernas, existem relatos de avistamentos de objetos voadores estranhos no céu, possíveis abduções e o vislumbre de seres humanoides que parecem terem vindo de outro planeta. Nesse vídeo, irei trazer o iceberg da ufologia. Falarei sobre OVNIs, abduções e casos ufológicos em geral. O caso Roswell é um dos mais famosos casos da ufologia no mundo, por ser o caso que mais possui evidências. O incidente aconteceu no estado do Novo México, Estados Unidos. No dia 8 de julho de 1947, diversos boatos sobre um disco voador tornaram-se uma realidade, quando o setor de informação do grupo de bombardeio da Força Aérea teve a sorte de tomar em posse um disco graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chave. O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades de Roswell. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que notificou o Major Jesse Marcel, do setor de informação do grupo de bombardeio. Imediatamente, o disco foi recolhido da residência do fazendeiro. As pessoas da cidade de Roswell, à primeira vista, pensaram que era um acidente de avião. O jornal Roswell Daily Record logo publicou em primeira página a notícia que o grupo de bombardeio da então Força Aérea do Exército dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador. A notícia causou rebuliço na cidade, mas já no dia seguinte, em Fort Worth, a Força Aérea e os jornais desmentiram a história, afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico. Os destroços haviam sido encontrados por um fazendeiro chamado William Brazel. Nos primeiros dias de julho de 1947, teria havido uma grande tempestade local, e algumas testemunhas afirmam ter ouvido um estrondo como se fosse algo caindo do céu. Numa data incerta após a tempestade, William Brazel, enquanto andava a cavalo com Timothy, de 7 anos de idade, um filho de seus vizinhos, deparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia com uma série de destroços. Brazel estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo as suas próprias palavras, eram diferentes. Estavam espalhados por uma área bastante grande e não tinha as habituais instruções para a devolução às entidades oficiais. Os animais evitavam a área. Brazel e o jovem Timothy levaram alguns desses materiais e foram contando do achado a vários vizinhos e conhecidos. Poucos dias depois, os fragmentos já passavam de mão em mão na cidade. Durante alguns dias, muitos se deslocaram ao local da descoberta para levar consigo um dos pedaços dos estranhos materiais. Alguns jornais estariam a oferecer até $3.000 por uma prova dos chamados discos voadores, assunto que estava causando alvoroço na imprensa devido às declarações do piloto Kenneth Arnold, feita 2 semanas antes. Arnold relatou que ao sobrevoar o Oregon, avistou que seriam 9 aeronaves sem caudas e voando em formação a grande velocidade, e descreveu seu movimento irregular como de pratos deslizando na superfície de um lago. Mas foi a partir desse relato que a imprensa criou o termo disco voador, aguçando as imaginações, que estimulou quase 1000 relatos de avistamento de naves extraterrestres nas semanas seguintes. Hoje, alguns sustentam que o que Kenneth Arnold viu foram, na verdade, pássaros migrando, no caso o pelicano branco americano. A história do objeto encontrado caiu no esquecimento até 1978, quando o físico nuclear e ufólogo Stanton Terry Friedman ouviu falar de Jesse Marcel. Marcel era a única pessoa que se sabia ter acompanhado os destroços do local onde foi encontrado até Fort Worth, e foi entrevistado em 1979 por Friedman. As afirmações feitas por Marcel na entrevista contradizem o que ele havia dito à imprensa em 1947. Em novembro de 1979, a primeira entrevista filmada de Jesse Marcel foi apresentada num documentário intitulado Oofs Are Real, escrito com a colaboração de Friedman. Em 28 de fevereiro de 1980, o tabloide The National Enquirer chamou a atenção para a história de Marcel. Ele afirmava que nunca tinha visto nada como o material encontrado em Roswell, que acreditava ser de origem extraterrestre. Assim, o assunto Roswell voltou às manchetes. De acordo com o relato de diversas testemunhas, descoberta a partir da volta do caso Roswell às manchetes, pesquisadores publicaram os primeiros livros defendendo a tese de que os destroços de 1947 eram de uma nave alienígena. Ainda que divergissem em alguns detalhes, as teorias apresentadas nesses livros seguiam a mesma lógica básica. Os destroços encontrados em Roswell seriam de uma nave alienígena que, por algum motivo desconhecido, teria se acidentado. Ao identificar os destroços, os militares americanos teriam iniciado uma campanha de desinformação para cobertar a verdadeira origem do material, apresentando a versão oficial de que seriam restos de um balão meteorológico. O material teria sido, na verdade, encaminhado para análise em instalações secretas de pesquisa e escondido do público. O que torna o caso Roswell um dos mais importantes da história da ufologia não é nem um disco voador, mas sim o que estava dentro dele. 4 supostos ETs cinzas, sem roupas e pequenos, mas com a cabeça e olhos enormes. A funerária local recebeu um pedido de 4 pequenos caixões e um funcionário teve que dar explicações sobre como conservar corpos. Segundo os teóricos da conspiração, o governo conduziu uma autópsia secreta nos alienígenas e aprendeu que o sangue deles não é vermelho e que a proporção de seus estômagos em relação aos corpos é diferente do humano.
abdução. Décadas depois, um suposto filme da autópsia do ZT foi exibido nas televisões do mundo inteiro. Especialistas encontraram erros grosseiros no filme, provando ser uma fraude. Alguns ufólogos viram nessa fraude a certeza do complô. A filmagem foi feita com bonecos apenas para desacreditar a veracidade da história, e as pessoas terem a certeza de que todo o caso Roosevelt é uma fraude. O caso é cercado de polêmicas e controvérsias, gerando discussões até hoje. Enfim, parece que nunca saberemos o que realmente aconteceu em Roosevelt. Um dos registros mais conscientes de avistamento de OVNIs dos últimos anos, segundo especialistas. A gravação foi feita por uma aeronave da segurança interna do aeroporto de Aguadilla, em 25 de abril de 2013. A filmagem mostra um objeto que se acredita ter cerca de 1,5 metros de comprimento, movendo-se a velocidade de até 193 km por hora perto do solo. O objeto também mergulha e sai do oceano e se divide em dois. Depois de mais de 1000 horas analisando o vídeo com OVNI, os investigadores da Coalizão Científica para Fenômenos Aéreos Não Identificados, SCU, produziram um relatório de 50 páginas e classificaram o objeto como de origem desconhecida. Segundo Jonathan Lacey, porta-voz da SCU, nenhum pássaro, balão, aeronave ou drone conhecido tem aquela capacidade. O vídeo de 25 de abril de 2013 foi registrado por volta das 9h20 da noite. Os pilotos de um turbo-hélice DHC-8 teriam avistado uma luz vermelha sobre o oceano. Então contataram a torre de controle, que disseram desconhecer a identidade do objeto. Rapidamente, os pilotos acionaram a câmera de imagem térmica e passaram a seguir o OVNI. Especula-se que os objetos que aparecem nas filmagens poderiam ser drones hipersônicos da China ou da Rússia. Enfim, até hoje permanece um mistério sobre o que foi que a câmera do avião filmou. Em 14 de novembro de 2004, o piloto de caça comandante David Fravor investigou indicações de radar de um possível alvo na costa do sul da Califórnia. Fravor relatou que viu um objeto branco e oval pairando sobre uma perturbação no oceano. Ele estimou que o objeto tinha cerca de 12 metros de comprimento. Uma segunda leva de caças, incluindo o piloto tenente-comandante Chad Underwood, decolou de Nimitz para investigar. O caça de Underwood estava equipado com uma câmera infravermelha avançada. Ele gravou o vídeo e nomeou de Tic Tac para descrever a imagem infravermelha, mas ele mesmo não viu nenhum objeto comum. Durante 2014 e 2015, os pilotos de caça associados ao USS Theodore Roosevelt estavam operando na costa leste quando eles gravaram o vídeo Gimbal e Go Fast. Em 27 de abril de 2020, o Pentágono publicou os 3 vídeos. Céticos afirmam que o objeto capturado no vídeo Gimbal provavelmente é um objeto de movimento relativamente lento, como um pássaro ou um balão, e que o jato que o filma está se movendo rápido, então isso cria uma ilusão de velocidade contra o oceano. O ex-presidente e atual membro graduado do Comitê de Inteligência do Senado, Marco Rubio, disse temer que os OVNIs nos vídeos possam ser de tecnologia chinesa ou russa, e o porta-voz da Marinha dos Estados Unidos disse que uma possível explicação poderia ser devido ao aumento da disponibilidade de sistemas aéreos não tripulados, como quadrocópteros e drones em geral. O caso de Stan Romanek é o mais bem documentado da história da ufologia. Ele tem um arquivo com 195 provas do que ele fala, como vídeos, fotos, povo das sombras e gravações de telefonemas dos alienígenas. Você não ouviu errado, os alienígenas falavam com ele por telefone. E ele também tem provas de uma suposta abdução. Em dezembro de 2000, Stan fez a primeira filmagem. Ele estava com um carro quando viu que haviam de 20 a 30 carros parados no acostamento. As pessoas estavam fora deles olhando para algo acima dos fios do poste de luz. Era um OVNI, parecido com um balão de ar quente. Ele pegou a câmera e começou a filmar, então ele diz que o OVNI notou a presença dele e fugiu, desaparecendo no horizonte. Ao contrário de outros abduzidos, coisas sobrenaturais acontecem com Romanek, inclusive na presença de outras pessoas. Um desses casos são as pessoas das sombras, que se tornaram populares na série Supernatural. Uma pessoa das sombras é a percepção de uma parte da sombra como um ser vivo, uma figura humana, como uma presença de um espírito ou outra entidade. Romanek fotografou esse povo das sombras em sua casa. Na primeira foto, um dos seres da sombra segura um controle remoto. Na segunda foto, ele parece estar observando um quadro na parede. E na última foto, encostado no sofá azul, o ser das sombras projeta uma sombra na parede da esquerda. Agora, como uma sombra pode ter uma sombra? Doideira isso, né? Passaram-se alguns meses e no dia 21 de setembro de 2001, Romanek disse que ouviu fortes batidas na porta da sua casa, por volta das 2h30 da madrugada. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e encontrou sua irmã parada na porta aberta com pessoas do lado de fora. Ele achou que eram ladrões e foi correndo fechar a porta. Quando chegou lá, viu que sua irmã estava em estado de transe. Romanek viu 3 seres humanoides. Eles conversaram telepaticamente com ele e ele foi abduzido.
Em meados de 2003, Stan estava tranquilamente assistindo TV quando se levantou para beber água e notou um movimento na janela do lado de fora. A primeira coisa que ele pensou foi que poderia ser algum tarado querendo ver suas enteadas. Isso persistiu por 3 ou 4 meses. Ele ligou para a polícia, os vizinhos sabiam. Era tão tenso que ele disse que colocou até armadilhas do lado de fora. Toda vez que ouvia um barulho, corria para fora com um taco de madeira, mas não achava nada. Então, um dia, um dos pesquisadores emprestou sua câmera com visão noturna para Romanek. Quando percebesse o movimento, era para ele montar a câmera num tripé e deixar gravando. Então ele montou o equipamento e foi no banheiro, ficando lá uns 5 minutos folheando revista, esperando a câmera captar algo. Então ele viu 2 flashes de luz, sendo o segundo muito intenso. Ele logo foi ver a janela para onde a câmera estava apontada e viu uma cabeça. Ele pensou ter flagrado o tarado, mas quando chegou perto da janela, viu que parecia ser uma criança correndo pelo jardim da casa. E levou um grande susto. Então essa coisa parou e olhou para Stan, que o viu perfeitamente. O vídeo foi filmado no dia 17 de julho de 2003 e rodou o mundo, com pessoas analisando cada frame do mesmo. Son of a bastard. Oh man, what is that? Em 2004, durante uma sessão de hipnose para tentar entender melhor suas abduções, Romanek relatou entrar em um cômodo onde viu 7 crianças, com diferentes idades e tamanhos, algumas mais parecidas com seres humanos, outras com extraterrestres, umas com cabelos e outras não, e que uma correu até ele e grudou na sua perna. Quando ele olhou para o seu rosto, tinha sua fisionomia. Ele não teve dúvidas de que aquela criança era seu filho. Esse áudio que eu vou mostrar para vocês é quando ele falava com um amigo no telefone, e o alienígena simplesmente entrou no meio da ligação e começou a falar com ele. Durante uma de suas palestras, Romanek afirma que uma de suas filhas híbridas estava presente. É essa foto aí que é bem famosa até. O engraçado é que ela aparece em um local público, e ninguém que estava ali reparou, só ele que conseguiu ver e ainda tirou foto. Tem também as supostas selfies de um alien. Em um determinado dia, Stan sentiu falta da sua câmera, e depois de muito procurar, ele encontrou sua câmera e junto com ela algumas imagens mostram o alien que Stan diz que o visita. E é como ele tivesse descoberto como utilizar a câmera e queria que Stan soubesse que ele estava ali. Romanek instalou uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa, e um dia, por volta das 00:18, um feixe de luz aparece ao lado da casa e vai indo até atingir a câmera que para de funcionar. Então Romanek acorda no dia seguinte, vê as imagens e vai arrumar a câmera, que não funcionava mais. Ao ir lá para arrumar a câmera, ele viu que o feixe de luz atingiu todo o revestimento, e fazendo um grande arco na parede da casa, e a grama do local estava morta. To the house and starts coming up towards where the video camera is bolted to the side of the house. And you see these what look like soap bubbles start flying around, and it almost looked like there's a little bit of steam coming off the grass when the light hits the grass. Em 5 de maio de 2005, Stan Romanek conta que estava em casa e seu neto estava com amigos. Ele disse que nesse dia acordou à noite com um barulho, e abriu um dos olhos e viu algo correndo para a cozinha. Logo ele pensou que era o neto brincando com os amigos. Então ele resolveu pegar a câmera e ver se estava tudo bem. Ele abriu a porta e os meninos estavam dormindo. E quando ele desceu, ele ficou cara a cara com um extraterrestre que estava atrás de uma porta de vidro. Inicialmente ele pensou que era alguém fantasiado. Ele foi atrás e na cozinha viu 3 clarões de luz. E então acordou 45 minutos depois deitado no chão. Stan Romanek documentou e contou sua história em palestras, livros e na TV. Onde quer que fosse, ele era constantemente ameaçado por isso. Depois que sua vida mudou com a chegada dos extraterrestres, ele recebeu ligações de uma moça com sotaque inglês, dizendo que tinha sido um erro a mudança para Colorado Springs, para ele tomar cuidado, que ele havia se mudado para muito perto deles. One old message. Hello, Stan and Lisa. My intention is not to scare or alarm you, but to warn you. It is great that you are back in Colorado, but Colorado Springs was not a good idea. It seems you have moved into their backyard. Now it is easy for them to get to you.
I know how stubborn you are, Starseed, but please, heed this warning. No dia 20 de dezembro de 2004, Stan estava indo de bicicleta para o trabalho quando uma van o encurralou no estacionamento da empresa e um deles logo desceu dizendo que era para ele ficar de boca fechada. Então começou uma luta e Stan levou um tiro de uma arma de choque. Na época, algumas pessoas sugeriram que ele teria se agredido para validar sua história, mas isso tudo não foi o suficiente e Stan Romanek não se calou. Em 20 de fevereiro de 2014, Stan Romanek foi preso por posse e distribuição de pornografia infantil. A polícia confiscou seus computadores com mais de 300 imagens e vídeos. Depois de aparecer no tribunal do condado de Larimer, Romanek foi liberado pagando uma fiança de $20 mil. Em março de 2016, Romanek se declarou inocente de ambas as acusações depois de recusar um acordo judicial da 8ª Promotoria Judiciária. Em 8 de agosto de 2017, Romanek foi considerado culpado por posse ilegal de pornografia infantil, mas não por distribuição de pornografia infantil. Sua sentença foi realizada em 14 de dezembro de 2017, onde foi sentenciado a servir 2 anos na casa de tratamento do condado de Larimer para correções comunitárias e listar-se como criminoso sexual, e não tem permissão para usar computadores ou dispositivos eletrônicos não monitorados, e não pode entrar em contato com crianças menores de 18 anos sem a aprovação do programa de correções comunitárias. Stan também é acusado de fraudar alguma de suas provas. São 195 evidências. Se metade delas ou talvez um terço for verdade, já é algo incrível, né? O cara teve a coragem de sair documentando tudo. Foi ameaçado várias vezes para parar, inclusive com agressões físicas. Agora está preso sob acusação de pedofilia. Muitos acreditam que foi tudo armado para que Stan Romanek finalmente ficasse calado. Deu certo, sua reputação foi destruída para muitos. Esse foi só um grande resumo que eu fiz. Muitas coisas ficaram de fora. Se quiserem se aprofundar mais no caso, recomendo o documentário A Extraordinária História de Stan Romanek. Barney e Betty Hill foi um casal norte-americano que alegaram terem sido abduzidos por alienígenas em 1961. A alegada abdução, de acordo com diversos depoimentos dados pelo casal, teve início no anoitecer de 19 de setembro de 1961, quando retornavam de carro de suas férias em Quebec para Portsmouth. Havia poucos carros na estrada enquanto viajavam para o sul. Ao sul de Groventon, New Hampshire, o casal disse ter visto um ponto brilhante de luz no céu. Enquanto Barney prestava atenção à estrada, Betty disse que estava vendo um satélite de comunicações e pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais atentamente e levar seu cachorro para caminhar. Preocupado com a presença de ursos, Barney carregava uma pistola que tinha na mala do carro. Betty usou um binóculo para observar o objeto, que piscava luzes coloridas enquanto se movia contra a lua. Barney, que não prestou muita atenção ao objeto, acreditou que a luz era de uma aeronave convencional. Os Hills alegaram que continuaram a viagem na estrada isolada, prosseguindo bem devagar para que pudessem observar o objeto, que se aproximava mais e mais até que a aeronave imensa desceu em direção ao carro, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. A aeronave desceu aproximadamente 25 a 30 metros do carro dos Hills. Barney, levando sua pistola, se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Barney disse ter visto, com um binóculo, de 8 a 11 vultos humanoides olhando para ele. Um dos vultos continuava a olhar para Barney e se comunicava com ele dizendo: "Fique onde está e continue olhando." Luzes vermelhas no que pareciam ser as asas começaram a surgir dos lados da aeronave, e uma longa estrutura baixou de seu fundo. A aeronave se aproximou silenciosamente a uma distância que Barney estimou em 15 a 25 metros, acima de sua cabeça e 15 a 30 metros de distância. Barney correu de volta para o carro. Ele viu o objeto mudar novamente de posição, pairando acima do veículo. Ele entrou no carro e se afastou em alta velocidade, dizendo a Betty para prestar atenção no objeto. Ela abriu a janela e olhou para cima, mas só viu o céu acima deles. Quase imediatamente, uma série de zumbidos mecânicos, fortes o suficiente para fazer o veículo vibrar, pareceu vir da traseira do carro. Betty tocou o metal na porta ao seu lado, esperando sentir um choque elétrico, mas sentiu apenas uma vibração. Os Hill dizem que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida e sentiram uma sensação de formigamento em seus corpos. Barney e Betty conseguiram chegar em casa com segurança, embora não se lembrassem muito bem do trajeto. Em 21 de setembro, Betty telefonou para a base da Força Aérea em Pise para relatar seu encontro com o OVNI, embora ocultasse alguns detalhes por medo de ser considerada insana. Em 22 de setembro, o Major Paul Henderson telefonou para os Hill para uma conversa mais detalhada, que durou aproximadamente 30 minutos. O relatório de Henderson determinou que os Hill provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. Seu relatório foi encaminhado para o projeto Blue Book, o projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Poucos dias depois do encontro, Betty pegou emprestado livros sobre OVNIs da biblioteca local. Um deles foi escrito pelo major aposentado dos fuzileiros navais, Donald Keyhoe, que também era líder do NICAP, um grupo civil de pesquisas sobre OVNIs. 2 semanas
após o encontro com o OVNI, Beth diz que passou a ter pesadelos recorrentes. Aconteciam quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Em 26 de setembro, Beth mandou uma carta para Donald Cahill. Nela contava toda a história, incluindo detalhes sobre as figuras humanoides, que não informou a Força Aérea. Em sua carta, Beth dizia que ela e Barney estavam pensando em serem hipnotizados para recordarem o que havia acontecido. A carta foi repassada para Walter Webb. Em 21 de outubro de 1961, Webb entrevistou os Hills por mais de 6 horas. Eles disseram que tiveram um tipo de bloqueio mental, como se fosse de um trauma que somente quer esquecer. Webb especulou que o pânico do casal com o avistamento próximo de um OVNI gerava os pesadelos de Beth. Em novembro de 1961, Beth passou a anotar seus pesadelos recorrentes. Em 25 de novembro de 61, os Hill foram novamente entrevistados pelos membros da NICAP, dessa vez por Sid Jackson e Robert Holman. Jackson e Holman tinham muitas perguntas para os Hill. Uma das principais perguntas era sobre a duração do evento. Nem Webb, nem os Hill notaram que, embora a viagem devesse durar aproximadamente 4 horas, o casal só chegou em casa 7 horas após sua partida. Quando Holman e Jackson ressaltaram essa discrepância para os Hill, o casal ficou atônito, sem conseguir explicar. Segundo os entrevistadores, essa é uma circunstância frequentemente relatada em casos alegados de abdução por alienígenas, que alguns chamam de tempo perdido. No entanto, Beth foi capaz de lembrar de uma imagem da lua brilhando no chão. Apesar de todos os seus esforços, os Hill não se lembram de quase nada dos 56 quilômetros que percorreram na volta para casa. Foi levantada a possibilidade da hipnose. Talvez a hipnose pudesse desbloquear as recordações que faltavam. Barney estava apreensivo com a hipnose, mas acreditava que era a única forma de ajudar Beth com seus pesadelos vívidos. Até fevereiro de 62, os Hill viajaram frequentemente de carro para tentar localizar a área do encontro com o OVNI, na esperança de que o local pudesse refrescar suas lembranças. Por muitos anos depois do ocorrido, não conseguiram localizar o local. Em fevereiro e março de 62, verrugas apareceram em um círculo quase perfeito ao redor da virilha de Barney, que foram removidas cirurgicamente. Os Hills, através de recomendações de membros de sua igreja, se consultaram com o Dr. Simon pela primeira vez em 14 de dezembro de 63 para sessões de hipnose. Logo no início de suas conversas, o Dr. Simon determinou que o encontro com o OVNI causou mais preocupação e ansiedade em Barney do que ele queria admitir. Embora o Dr. Simon considerasse impossível a hipótese popular de extraterrestres, parecia óbvio que os Hills genuinamente acreditavam ter avistado um OVNI, com ocupantes parecidos com humanos. O Dr. Simon esperava descobrir mais sobre a experiência através da hipnose. Barney foi hipnotizado primeiro. Suas sessões foram frequentemente emocionais, pontuadas por raiva, expressões de medo e episódios de choro histérico. Barney disse que, por causa do medo, manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro no OVNI. Com base nessas respostas iniciais, o Dr. Simon disse a Barney que ele não se lembraria das sessões de hipnose, até ter certeza de poder lidar com as lembranças sem ficar mais traumatizado ainda. Enquanto Beth relatou longas conversas com as criaturas em inglês, Barney disse que os ouviu conversando em uma linguagem sussurrada que ele não distinguiu. Barney disse que nas poucas vezes em que se comunicaram com ele, parecia ser uma transferência de pensamento. Ele se lembrou de ter sido escoltado para fora da nave e levado até seu carro. Ainda em transe, assistiu à partida da nave. Barney se lembrou de uma luz aparecendo na estrada. Lembrou ainda da especulação de Beth de que a luz poderia ser a lua, embora a lua tivesse se posto várias horas antes. As sessões de hipnose de Beth não eram tão movimentadas. Hipnotizada, sua narrativa foi muito similar aos seus sonhos recorrentes sobre o encontro com o OVNI, com duas diferenças marcantes. Quando hipnotizadas, os homens não tinham nariz grande, nem cabelo. E também ela disse que viu uma espécie de painel com um mapa estelar. O Dr. Simon sugeriu que Beth fizesse um esboço do mapa estelar. Embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas, desenhou apenas aquelas de que lembrava. Seu mapa consistia em 12 estrelas maiores conectadas em 3 estrelas menores, que formavam um triângulo. Segundo ela, lhe foi dito que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas representavam rotas menos navegadas. Depois de extensas sessões de hipnose, o Dr. Simon concluiu que as lembranças de Barney do encontro com o OVNI eram uma fantasia inspirada pelos sonhos recorrentes de Beth, embora o Dr. Simon admitisse que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência. Acreditava que essa era a explicação mais plausível e coerente. Barney rejeitou essa ideia, observando que, embora as recordações do casal se interligassem de alguma maneira, havia partes de ambas as narrativas que eram únicas. Agora, Barney estava pronto para aceitar que eles haviam sido abduzidos por um OVNI, embora nunca aceitasse o fato tão bem quanto Beth. Embora os Hill e Dr. Simon discordassem sobre a natureza do caso, concordaram que as sessões de hipnose foram eficazes. Os Hill já não eram atormentados por pesadelos ou ansiedade gerados pelo encontro com o OVNI. Depois disso, o Dr. Simon escreveu um artigo sobre os Hill para a revista Psychiatric Opinion, explicando suas conclusões de que o caso representava uma aberração psicológica singular.
Os Hill retornaram para suas vidas normais. Estavam dispostos a discutir o encontro com um OVNI entre amigos, família e um pesquisador de OVNIs ocasional, mas os Hills aparentemente não se esforçaram para buscar publicidade. Porém, em 25 de outubro de 1965, um artigo do jornal mudou tudo. Uma história de primeira página do Boston Traveler, e os Hill passaram a receber atenção mundial. Em 1966, o escritor John D. Fuller obteve a colaboração do Hill e do Dr. Simon para escrever o livro The Interrupted Journey. O livro incluiu uma cópia do desenho que Beth fez do mapa estelar. O livro fez sucesso rapidamente e teve várias edições. Os céticos acreditam que Beth Hill tinha uma personalidade propensa à imaginação. Diferentes indicadores psicológicos apontam nesse sentido. Primeiro, ela era fácil de hipnotizar, o que é um traço de personalidade fortemente correlacionado a tendências projetivas. Depois da suposta visão do OVNI, ela leu livros relacionados ao assunto e passou a ter sonhos vívidos, o que é outra característica de personalidade imaginativa. A análise dos céticos é: através da hipnose, Beth e Barney Hill desenvolveram ambos a síndrome da falsa memória. Antes do casal consultar um hipnoterapeuta, Beth contou seus sonhos vívidos ao marido, o que explica os elementos comuns do testemunho dos dois. E você, o que acha? A Operação Prato tinha como objetivo investigar uma onda de observação de OVNIs que estava sendo relatadas desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando na Baía de Marajó e a capital Belém. Durante o deslocamento dos OVNIs, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram terror entre as populações locais. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com alguns pescadores na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. A Ilha dos Caranguejos está localizada na Baía de São Marcos. É desabitada e frequentemente inundada pelas marés. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 8 da noite foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 da manhã e logo foi acudir Aureliano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de 2º grau. O quarto homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou eles para o hospital. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após fazerem hipnose regressiva. A única pista do causado da tragédia foi dada por um dos sobreviventes. Teria dito a um dos médicos do hospital no qual foi atendido que viu um fogo, desmaiando logo em seguida. O Instituto Médico Legal do Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial, gerando um AVC devido a um choque emocional. A imprensa do Maranhão rapidamente noticiou a tragédia. O jornal O Liberal, de Belém, associou o caso às estranhas luzes voadoras vistas sobre os municípios do Maranhão. O jornal O Estado, do Maranhão, no dia 14 de julho de 1977, noticiou o encontro com as estranhas luzes voadoras relatadas pela população da Baixada Maranhense, próxima à Ilha dos Caranguejos. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que, de tão luminoso, caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Ariquipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos, interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. A notícia finalizou com uma estimativa do coordenador de segurança do estado. Mais de 50% da população da Baixada Maranhense já teria visto o estranho objeto. Fenômenos similares também foram relatados pela imprensa nos municípios de Viseu, Coatipuru, Maracanã e Vigia, no Pará. Os registros militares da Operação Prato começaram a ser vazados para o público nas décadas de 80 e 90, e mais recentemente em 2017. Esse foi um grande resumo que eu fiz da operação, que é muito mais complexa. Se quiserem se aprofundar mais, recomendo entrar no site que foi criado. Lá tem várias fotos, vídeos e entrevistas sobre o caso. A Batalha de Los Angeles foi o nome dado a um suposto ataque do Japão Imperial a Los Angeles, no final de 24 de fevereiro até o início de 25 de fevereiro de 1942. O incidente ocorreu menos de 3 meses depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em resposta ao ataque surpresa da Marinha Imperial Japonesa à base de Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial estava causando indignação pública, paranoia em todo o país, especialmente na costa oeste, onde os temores de um ataque japonês ou uma invasão do
do continente foram reconhecidos como possibilidades realistas. Em Juneau, no Alasca, os residentes foram instruídos a cobrir suas janelas para um apagão noturno, depois que se espalharam os rumores de que submarinos japoneses estavam espreitando ao longo da costa sudeste do Alasca. Rumores de que um porta-aviões japonês estava navegando ao largo da costa da Baía de São Francisco resultaram no fechamento das escolas pela cidade de Oakland e um blackout. Sirenes de defesa civil montadas em carros de patrulhas da polícia ressoaram pela cidade e o rádio foi silenciado. A cidade de Seattle também impôs um apagão de todos os edifícios e veículos. Os proprietários que deixaram as luzes acesas em seus edifícios tiveram seus negócios destruídos por uma multidão de 2.000 residentes. Os rumores foram levados tão a sério que 500 soldados do exército dos Estados Unidos se mudaram para a divisão da Walt Disney Studios em Burbank, na Califórnia, para defender as famosas instalações de Hollywood e fábricas próximas contra a sabotagem inimiga ou ataques aéreos. Quando os Estados Unidos começaram a se mobilizar para a guerra, canhões antiaéreos foram instalados, bunkers foram construídos e precauções contra ataques aéreos foram aplicadas à população em todo o país. Contribuiu para a paranoia o fato de que muitos navios mercantes estadunidenses teriam sido atacados por submarinos japoneses em águas da costa oeste, especialmente no final de dezembro de 1941 a fevereiro de 1942. Enquanto a histeria continuava a aumentar, em 23 de fevereiro de 42, às 7h45 da noite, durante uma das conversas ao lado da lareira do presidente Frank Roosevelt, um bombardeiro I-17 surgiu perto de Santa Bárbara, na Califórnia, e bombardeou o campo de petróleo Elwood, em Goleta. Embora os danos tenham sido mínimos, apenas $500 em danos materiais e nenhum ferido, o ataque teve um efeito profundo na imaginação do público, pois os residentes da costa oeste passaram a acreditar que os japoneses poderiam invadir suas praias a qualquer momento. Em 24 de fevereiro de 42, o Office of Naval Intelligence emitiu um aviso de que um ataque ao continente da Califórnia poderia ser esperado nas próximas 10 horas. Naquela noite, muitos sinalizadores e luzes piscantes foram relatados nas proximidades de fábricas de defesa. Um alerta foi dado às 7h18 da noite. Um novo alerta começou na madrugada de 25 de fevereiro. Sirenes de ataque aéreo soaram às 2h25 em todo o condado de Los Angeles. Um blackout total foi ordenado e milhares de guardas antiaéreos foram convocados para suas posições. Às 3h16 da manhã, a 37ª Brigada da Artilharia Costeira começou a disparar metralhadoras .50 e projéteis antiaéreos de cerca de 6 kg na aeronave avistada. Mais de 1.400 projéteis foram disparados. Os pilotos do 4º Comando Interceptador foram alertados, mas suas aeronaves permaneceram no solo. O fogo de artilharia continuou esporadicamente até as 4h14 da manhã. A ordem de blackout foi suspensa às 7h21 da manhã. Vários edifícios e veículos foram danificados por fragmentos de bombas e 5 civis morreram como resultado indireto do incêndio antiaéreo. 3 morreram em acidentes de carro no caos que se seguiu e 2 ataques cardíacos atribuídos ao estresse da ação. O incidente foi notícia de primeira página na costa oeste em todo o país. Poucas horas depois do fim do ataque aéreo, o secretário da Marinha, Frank Knox, deu uma entrevista coletiva, dizendo que todo o incidente foi um alarme falso devido à ansiedade causada pela guerra. Os comentários de Knox foram seguidos por declarações do exército no dia seguinte, que refletiam a suposição do general George C. Marshall de que o incidente pode ter sido causado por agentes inimigos usando aviões comerciais, em uma campanha de guerra psicológica para gerar pânico em massa. Após o fim da guerra em 1945, o governo japonês declarou que não havia voado nenhum avião sobre Los Angeles durante o conflito. Em 1983, o Escritório de História da Força Aérea dos Estados Unidos concluiu que uma análise das evidências aponta para balões meteorológicos como causa do alarme inicial. Sempre eles, né? Uma foto publicada no Los Angeles Times em 26 de fevereiro de 1942 foi apresentada nas teorias da conspiração de OVNIs como evidência de uma visita extraterrestre. Eles afirmam que a foto mostra claramente os holofotes focados em uma nave alienígena. Porém, a foto foi bastante modificada por retoques de fotos antes da publicação, uma prática comum nas artes gráficas da época, com o objetivo de melhorar o contraste em fotos em preto e branco. Fica o questionamento: será que realmente foi uma nave alienígena que acionou os alarmes de ataque aéreo de Los Angeles? Ou foi uma grande histeria coletiva? O caso serviu de inspiração para 2 filmes, um de Steven Spielberg com o nome de 1941, lançado em 79, e outro de Jonathan Liebesman, nomeado de Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, lançado em 2011. Bom, vou dividir esse vídeo em 2 partes. Se eu não dividisse, ia ter mais de 1 hora de duração. E eu sei que muita gente não curte vídeo grande, então achei melhor dividir. Ficou faltando a camada 3 e a 4. Vou tentar soltar a parte 2 o mais rápido possível. Então, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like aí embaixo, pra me incentivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. É isso.